Como os pacientes psiquiátricos são tratados no Brasil? Antes de responder essa pergunta, eu acho que a gente precisava fazer um recapitulamento histórico. Como que eram tratados os pacientes psiquiátricos no decorrer da nossa história. O que é um alienista ou um mentalista? Existe até uma série atual no Netflix que chama Alienista, mas o que significa isso? Vamos discutir algumas coisas e aí a gente pode conversar mais e entender mais aonde se encaixa o Brasil e a história do Brasil em relação à psiquiatria. Bem, o primeiro registro que a gente tem de uma patologia psiquiátrica foi através de um papiro que foi datado de 2000 anos antes de Cristo. Nesse papiro existe o termo histeria. Histéreo vem do grego útero. Esse papiro, ele dizia que a histeria era uma doença do útero, era uma doença do feminino, porque o útero se movia dentro do corpo e aí causava fenômenos. Depois disso, a gente vai ter os escritos de Hipócrates. Hipócrates, ele vai falar que a histeria é por causa do deslocamento do útero, e esse útero ele pode se deslocar ao hipocôndrio, pode se deslocar ao coração e até o cérebro da pessoa e fazer ela ter desmaios, faltas de ar, convulsões por causa disso. E ele não vai apenas dizer que a histeria é por causa do deslocamento do útero, ele vai dar um motivo porque o útero se desloca. Então ele vai falar que isso está relacionado à atividade sexual da mulher. Então, a mulher, quando ela tem a abstinência sexual, o útero dela vai ficar mais leve, então ele vai subir. Ou seja, toda mulher precisava casar, e inclusive as viúvas. Depois disso, a gente vai ter os escritos romanos. A gente vai ter aí Sorano de Éfeso, Celso e o Galeno. O que eles vão fazer nessa época? Eles vão dividir as enfermidades mentais em 3 categorias: a mania, a melancolia e a frenite. A frenite era um quadro agudo, enquanto a mania e a melancolia eram quadros crônicos. A melancolia ainda era o acúmulo da bile negra. Uma coisa que o Galeno vai discordar de Hipócrates é que, para Galeno, não era o deslocamento do útero que causava a histeria. O que causava a histeria, na verdade, era o acúmulo de um líquido. Esse líquido se acumulava quando a mulher não tinha uma atividade sexual, e aí esse líquido acumulava, ele corrompia o sangue, então causava convulsões, desmaios. Mas a histeria, nesse momento, ela é classificada como uma doença uterina e não como uma doença mental. Uma coisa que eu não citei de Hipócrates é que Hipócrates ele vai ser o primeiro a colocar a epilepsia não como uma doença mágico-religiosa, mas como um distúrbio e um acometimento cerebral. Ou seja, na antiguidade faltava um cientificismo. Existiam teorias pautadas em doutrinas de uma maneira a subjugar a mulher. Quanto que essa mentalidade será que chegou até os dias atuais? Ou será que ninguém nunca escutou, por exemplo, que aquela mulher ela está estressada, ela está histérica, é porque ela não fez sexo? De qualquer maneira, a gente tem uma primeira tentativa de colocar a doença mental como uma doença orgânica, como algo natural, não como algo religioso. O que acontece é que durante a Idade Média, a psiquiatria ela vai dar um passo para trás. Ou seja, o doente mental não é mais visto como um doente, como alguém que tem uma patologia. Ele é visto como alguém que é um feiticeiro ou alguém que está endemoniado. Esses pacientes eles não vão ser tratados por médicos, eles vão ser tratados por padres. Aliás, não vão ser tratados, porque a gente tem 2 padres dominicanos que vão escrever o Martelo das Feiticeiras, que era o aparato teórico para eles poderem queimar, fazer uma caça às bruxas. Então, assim, se queimou muitas mulheres nessa época, mas não apenas as feiticeiras, nem as bruxas, nem as mulheres que praticavam a medicina.
também se queimou e se perseguiu muitos pacientes e doentes psiquiátricos. Então, eles eram tratados dessa maneira, eles eram perseguidos, eles eram torturados. Havia só o Tomás de Aquino que não concordava com isso, que falava que o doente mental é sim um doente, mas a Inquisição ela não aceitava que essas pessoas fossem doentes, mas sim pessoas que precisavam ser perseguidas. Um outro exemplo que mostra essa perseguição se mostra através de uma lei do Luís XIV, que ele manda prender e executar publicamente pessoas que eram consideradas vagabundas, loucas, insanas, dementes. Isso está lá escrito. Então, continuava-se a perseguição. Começou a mudar isso com a primeira revolução psiquiátrica. O que foi isso? Foi a abertura de hospitais psiquiátricos e casas de saúde. A gente teve um protagonismo francês nessa época, e aí começa então a não mandar esses pacientes para as prisões ou para a morte. Peraí, vamos colocar esses pacientes juntos, porque houve nessa época então um reconhecimento que doentes mentais precisavam de ajuda, eles eram como qualquer outro doente. Isso foi muito influenciado também pela Revolução Francesa. Então a gente tem os valores iluministas, os direitos humanos. E aí a gente vai continuar essa história no próximo vídeo.